eu vou falar sobre 9 efeitos na vida de um crente que peca, tá? E a nona, ela é muito séria, tá? Porque a consequência pode ser definitiva. A primeira consequência é a perda da luz. A luz do testemunho, né? 1 João 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, pecarmos, mentimos e não praticamos a verdade. Então o camarada está salvo, mas ele não tem nenhuma autoridade para testemunhar. Em segundo lugar, a perda da alegria. 1 João 1,4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O crente de verdade que nasceu de novo peca, o primeiro sinal é a perda da alegria. O ímpio não, ele peca, ele não está nem aí, ele não sente a culpa. O crente sente a culpa e fica triste. Salmo 51, verso 12, Davi escreve assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele tinha feito aquele pecado horroroso, né? De ter adulterado com Betseba, que era uma mulher casada, de ter mandado Urias para a frente de batalha e mandar que ele fosse deixado na guerra para morrer, porque ela estava grávida, e Davi ficou arrasado por dentro. E ele ora a Deus e diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, em segundo lugar, eu quero dizer que o pecado ele tira a alegria. Você vê um crente cheio de alegria, ele está andando em santidade, tá? Em terceiro lugar, o pecado gera a perda de paz, ou da paz. Mas eu preciso também aqui fazer uma diferença em 2 tipos de paz que nós vemos nas Escrituras. A primeira é a paz com Deus. E esta paz com Deus independe da nossa condição. Romanos 5,1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a paz com Deus, não tem mais inimizade. Então, mesmo quando o crente comete um pecado, ele não perde a sua salvação, ele não perde o acesso a Deus, não é? Ele não perde, porque aqui diz que nós somos justificados. Nós não merecemos a salvação, mas quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, toda a justiça de Cristo veio sobre nós. É como se ele nos vestisse, né, de um manto de justiça. Então, mesmo quando você peca, Deus olha, ele não vê o seu pecado, ele vê a justiça de Jesus que está sobre nós. Então, a paz com Deus, ela independe se eu estou andando em santidade ou não. Tá? Agora, tem um outro tipo de paz que é a paz de Deus. Esta você perde, tá? O texto de Hebreus 4,16, ainda estou dentro da primeira paz, né, que é a paz com Deus, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui, o escritor de Hebreus está dizendo: você pode chegar com confiança diante do trono da graça. Você está justificado, tá? Pode ter cometido um pecado, pode estar em santidade, você pode entrar na presença do trono da graça por causa daquilo que Jesus já fez por você. E aí você vai achar graça para socorro em ocasião oportuna. Quando que você precisa de socorro? Quando você pecou ou quando está para pecar. Aí você vai lá, fala: pelo amor de Deus, Senhor, não deixa eu cair. Ou então: Senhor, me perdoe, eu caí. Mas você pode chegar com confiança, porque você não está entrando na presença de Deus pelos seus méritos, mas pelos de Cristo. Então a paz com Deus, ela é uma paz que existe porque nós cremos em Jesus. Ela é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, a paz de Deus, aquela paz que vem de Deus, essa o pecado tira. E o texto diz assim: ela só é experimentada por quem está no centro da vontade de Deus. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa pessoa não está em paz. Ela está sem paz. Ela está ansiosa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que quem tem ansiedade não tem paz. E muitas vezes a ansiedade é um pecado. Entendeu? Então, quando eu estou dizendo que você perde a paz, o pecado é capaz de tirar a sua paz, ele não é capaz de tirar a paz com Deus, porque essa é uma paz, vamos dizer assim, teológica, existencial por conta da sua fé. Cristo te justificou e você está em paz com Deus. Você pode estar na pior condição possível de pecado e você ainda pode chegar no trono da graça sem ser fulminado. Porque, por exemplo, um sumo sacerdote, se ele entrasse no Santo dos Santos sem estar totalmente purificado, ele morria. Nós não temos esse perigo. Por quê? Porque nós já estamos justificados em Cristo. Então, essa paz com Deus. Mas a paz a paz de Deus, essa depende da nossa atitude, do nosso coração. Então, a ansiedade, outro tipo de pecado e outras coisas podem roubar a incredulidade, o medo, né? Podem roubar a paz que excede o entendimento, que é a paz que vem de Deus. Então, o pecado ele tem consequência, gente. O fato de Jesus já ter perdoado na cruz não nos dá o direito de dizer, não, então eu posso pecar à vontade que está tudo certo. Não, você vai viver uma vida miserável. Em quarto lugar, o pecado causa a perda do amor. Em 1 João 2, 15 e 16, o apóstolo diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E aí ele vai explicar, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenderam? Não significa que Deus não nos ame. Significa que nós não vamos sentir o amor pelo Pai. O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aí ele fala de concupiscência da carne, fala dos pecados da carne, a concupiscência dos olhos, fala da cobiça, e a soberba da vida, fala da soberba, do orgulho, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que João está dizendo é que quem anda no pecado, quem anda no mundo, amando o mundo, não ama Deus. Então, o pecado, ele gradativamente vai tirando o seu amor pelo Senhor e vai fazendo você amar cada vez mais as coisas dessa vida e as consequências são muito sérias, né? Então, de novo, vou fazer uma explicação para ninguém duvidar. Deus não deixa de amar o pecador. Deus nos ama extraordinariamente. Não é o amor de Deus por nós que o pecado afasta. É o amor nosso por Deus. Nós é que podemos diminuir o nosso amor. Jesus falou para a igreja de Efésios, lá na igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, que eles não tinham mais o primeiro amor. Então, nós podemos diminuir o nosso amor. E o pecado é uma dessas coisas que causam a perda do amor. Em quinto lugar, o pecado causa a perda da comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, claramente aqui João está dizendo, você só pode ter comunhão com Deus se você estiver andando na vida de purificação, de santificação, se afastando do pecado. E isso é uma luta, porque o crente está salvo, mas ele não tem comunhão. É como você está dentro de um casamento e você está lá, legalmente você é casado, tem todos os direitos, mas às vezes você não tem comunhão, né, com a sua esposa. E aí fica aquele relacionamento quebrado. E muitas vezes nós deixamos de ter comunhão com Deus quando nós vivemos uma vida de pecado. Em sexto lugar, eu quero dizer que o pecado gera a perda de confiança. 1 João 3, de 19 a 22, diz assim, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos
Dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É claro o texto, gente. Um crente que vive em pecado, ele perde a confiança. Ele perde a confiança, o coração acusa. Ele não tem coragem de pedir uma coisa para Deus, porque ele sabe que ele está em falta. Uma pessoa que está em pecado, ela tem medo de ser atacado pelo diabo, pelos inimigos. Por quê? Porque ele está sabendo que ele está errado. Então ele fala, puxa vida, o inimigo vai me vencer, porque eu estou abrindo brechas. Agora, se ao contrário ele está vivendo uma vida de comunhão e de santificação, ele sabe, pode estar o mundo vindo contra ele, ele sabe, não, Deus está comigo. Ele não vai permitir que eu seja derrotado. Então, isto também é uma consequência do pecado, tirar a confiança, a perda da confiança de que Deus estará nos defendendo, tá? Em sétimo lugar, o pecado ele gera a perda do testemunho. 1 João 3, 9 e 10 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja que ele não diz que não peca, mas não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. João não está falando de pessoas que caem em pecados. Ele está falando em pessoas que não mudaram a sua vida em nada, continuaram vivendo uma vida de pecado. E tinha muita gente na sua época assim, principalmente por causa da influência do gnosticismo. Em oitavo lugar, a Bíblia diz que o pecado ele gera a perda dos galardões ou das recompensas. Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então vejam que os pecados, a incredulidade, a falta de confiança, uma vida desta maneira pode roubar os nossos galardões. E o pecado faz isso. Mas, por último lugar, eu quero dizer que o pecado pode gerar a possível perda da saúde e até da vida. 1 Coríntios 11, de 30 e 31 diz assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, daqueles que tomam a ceia de maneira indigna, vivendo uma vida de pecado. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, que essas pessoas ficaram doentes por conta de uma vida de pecado. De qualquer forma, eu quero concluir dizendo, gente, que Cristo já nos deu vitória cabal sobre o pecado. Nós só temos que nos apropriar. No passado, crendo que a nossa condenação foi paga. No presente, buscando o trono da graça e a ajuda do Espírito Santo para vencer. Se você cair, confessa, se levanta e começa de novo. Deus te ama e Ele sempre há de te perdoar. E no futuro, a confiança de que um dia vamos ser livres definitivamente da presença do pecado, quando Jesus vier nos buscar. Amém?